Queridos irmãos, queridas irmãs, que alegria podermos, de fato, chegarmos hoje ao encerramento desta festividade de São Miguel Arcanjo, aqui no Conjunto Esperança. E nós só temos, de fato, muitos motivos para louvar, para agradecer a Deus, porque este ano nos foi permitido celebrar o nosso padroeiro da forma como nos faz tão bem, juntos, reunidos como irmãos e irmãs, presencialmente na casa do Senhor. Estamos celebrando hoje, concluindo esta festa, São Miguel Arcanjo, neste 27º domingo do tempo comum, no primeiro domingo das missões, no primeiro domingo do mês missionário. E é importante que esta liturgia de hoje fale ao nosso coração acerca desta realidade de missão. Que missão? A missão do amor. A missão no amor. Peçamos a Deus a graça de entendermos isto. Hoje, voltando um pouquinho, há alguns domingos que a gente tem refletido sobre o tema da cruz. Pelo menos 3 domingos em que a gente reflete sobre esta realidade da cruz, da dor, do sofrimento, e onde nós refletimos bastante que a cruz é o instrumento que nos torna, que nos une, que nos liga a este mistério de Cristo. O Senhor tomou a sua cruz, foi perseverante até o fim, assumiu na radicalidade a observação aquilo que é o projeto do Pai e concretizou o seu projeto salvador, morrendo numa cruz para dar vida a todos nós. E foi mais ou menos isso que hoje, mais uma vez, a gente retoma com a segunda leitura de hoje da carta aos Hebreus. Aquele que é o santificador, e tanto os santificados, que somos nós, somos convidados a assumir esta realidade de cruz. Jesus, mesmo ele tendo esta condição, esta natureza divina, ele concretizou esta realidade salvadora assumindo uma cruz, carregando uma cruz. Nós também somos convidados por meio da cruz de cada dia, por meio da nossa decisão firme, radical ao projeto de Deus, também assumir a nossa. E é isto que ele diz: quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então nós não podemos fugir disso. Esta tem sido a nossa reflexão. Mas acaba hoje esta reflexão de modo algum. De modo algum. Pela cruz, pela entrega, pela radicalidade da sua decisão ao projeto do Pai, temos diante de nós este projeto salvador de Deus. Esse projeto de salvação para toda a humanidade. E é justamente por conta desse projeto salvador que esta reflexão de hoje tange diretamente a realidade da vocação matrimonial e da vocação familiar. Vocês vão já entender por quê. Vamos então à primeira leitura de hoje, livro do Gênesis, capítulo 2. Estamos diante da criação. Deus cria tudo. Temos uma narrativa da criação, de um modo alegórico, claro. Nós não queremos, por uma leitura fundamentalista, achar que tudo se deu daquele jeito, tal qual como está ali. A forma como literalmente está organizado o texto do Gênesis é apenas uma imagem da criação para dizer que tudo vem de Deus, tudo procede de Deus, tudo parte do projeto salvador de Deus e que toca diretamente a nós. E temos então diante de nós hoje esta imagem da criação.
Deus cria tudo, Deus cria o homem e dá ao homem a capacidade de nomear, dá ao homem a capacidade de governar, dá ao homem a capacidade de orientar todas as coisas. No entanto, o homem, o primeiro homem, Adão, estava triste, estava desanimado, estava deprimido, porque não via em toda a obra criada alguém que lhe correspondesse como companheira. Não via ali alguém que lhe fosse semelhante. Deus então viu que o homem, não era bom que o homem estivesse só, e aí fez cair um sono profundo do homem, e deste sono profundo do homem, abriu-lhe o lado, retirou-lhe uma costela, como está a narrativa esta narrativa da criação, tira-lhe uma costela do lado aberto e forma então a sua mulher. Depois apresenta a mulher ao homem. E o homem fica então agora morto de feliz. Agora sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ela será chamada mulher. A gente poderia parar por aí, parar esta reflexão. Mas é impossível parar hoje esta narrativa do livro do Gênesis, no capítulo 2, sem nos reportarmos a um outro jardim. A um outro jardim. Não agora ao jardim de Éden, mas ao jardim do Gólgota. Nos reportamos a outro jardim. E lá no jardim também tem uma árvore. Não agora a árvore do bem e do mal. Agora a árvore da cruz. Temos também um outro homem. Não Adão, mas o novo Adão. O belo Adão. Jesus. E aí, da mesma forma que no sono de Adão, do lado aberto de Adão, nós agora no jardim do Gólgota vemos o sono de Cristo, a morte de Cristo. E no sono de Cristo, o seu lado também é aberto. A lança perfura o seu lado. E do seu lado aberto jorra sangue e água, que nós costumamos hoje dizer como misericórdia. Sangue e água que jorram como fonte de misericórdia. Que misericórdia é esta? Poderíamos dizer neste primeiro domingo das missões, sangue e água que jorram como fonte de salvação. Que salvação é esta? O lado aberto de Cristo, o sono do esposo, do sangue e água que jorram simbolizando o nascimento da esposa. Da mesma forma que Eva foi tirada de Adão, do sono de Adão, no sono de Cristo, no jardim do Gólgota, vemos ali espiritualmente nascer a igreja, para ser no mundo canal da graça, para ser no mundo instrumento de salvação, para selar no mundo uma eterna aliança de amor. Jesus é o esposo. Jesus é o divino esposo que se une, que desposa a sua esposa, para que o mundo tenha vida, para que o mundo seja salvo por esta aliança de amor. É isto que espiritualmente hoje nós temos que entender para poder entrar no tema que nos propõe esta liturgia, a vocação matrimonial. A vocação matrimonial e, de um modo particular, o tema que aparece no Evangelho. O porquê de não ser considerado correto, lícito, a questão do divórcio. Pode o homem despedir sua mulher? Vai dizer os discípulos para Jesus, os fariseus. Moisés disse que a gente podia dar uma carta de divórcio e mandar ela pegar o beco, né? Como diz o povo. Pode mandar ela embora por uma carta de divórcio. Nosso Senhor vai dizer:
Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deu este mandamento. Mas desde o começo, desde a criação, o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este é o projeto de Deus. Este é o sonho de Deus. Esta é a missão do amor promovida ou apresentada por Deus a nós. E a coisa mais bela, é tudo muito lindo. O homem deixa a sua casa, a casa dos seus pais, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Esta união esponsal, a maior beleza desta união esponsal é porque ela deve traduzir, prestem bem atenção, ela deve traduzir, ela deve sinalizar esta união indissolúvel que há entre o mistério de Cristo e o mistério da Igreja para a salvação da humanidade. Por que que jamais poderíamos pensar na possibilidade de um divórcio? Porque jamais poderíamos pensar na possibilidade de uma ruptura numa união matrimonial? Porque este matrimônio nosso, este matrimônio humano, claro que é levado a sacramento pela graça de Deus, prestem bem atenção, esta união jamais deveria se romper, porque ela sinaliza uma união, uma aliança inquebrantável. Por que que não poderíamos pensar em legitimizar a questão do divórcio e do adultério? Porque a união de um homem com uma mulher deve sinalizar, deve garantir ao mundo, como atitude profética, um sinal desta união, deste vínculo que jamais vai se romper, a união de Cristo com a Igreja para a nossa salvação. Como eu disse, esse é o projeto de Deus. Este é o projeto e este é o sonho mais belo que Deus sonhou para nós. Mas a coisa, como sempre, é prejudicada pela desordem, pela inveja do diabo. O projeto de Deus é lindo, mas ele é prejudicado, ele é tentado o tempo todo ser desarrumado, porque o diabo nunca está contente e ele quer atrapalhar sempre as coisas. Ele quer atrapalhar o projeto de Deus. Ele sabe que não pode, mas se mete. Ele tenta prejudicar as coisas de Deus. Ele tenta sujar o projeto de Deus. E para isso ele usa o quê? Ele vai causando o quê? Ele vai alimentando os egoísmos dentro da gente. Ele vai alimentando as nossas vaidades, as nossas desordens, as nossas paixões desordenadas, o nosso apego ao mundo, o nosso apego às coisas, o nosso apego às pessoas, as nossas rebeldias. E vai fazendo de nós marionetes, vai fazendo de nós pessoas, instrumentos seus, para destruir aquilo que é obra de Deus. Ele vai nos conduzindo conforme aquilo que ele bem entende. Quando a gente deixa de ser guiado pelo Espírito de Deus e permite ser guiado pelo Espírito do Anticristo, ele vai nos conduzindo como ele bem entende e nós vamos sendo descartáveis. Em vez de vivermos aquilo que é a vocação no amor, ele vai fazendo de nós verdadeiramente descartáveis. Em vez de trilharmos um caminho de virtudes, em vez de trilharmos um caminho à luz do Evangelho, ele vai enfiando na nossa cabeça e no nosso coração egoísmos, vaidades e paixões que impedem que a graça de Deus vá nos conduzindo. E somos verdadeiramente conduzidos, orientados, arrastados à desordem
por influência da inveja de Satanás. É esta a realidade. E é isto que está acontecendo com as nossas famílias. É isto que está acontecendo com os nossos matrimônios. Perdemos a oportunidade, recusamos a oportunidade de sermos guiados pelo Espírito de Deus para viver esta vocação no amor e nos permitimos ser levados por aquilo que é a desordem. Aquilo que orienta muitas vezes também a mídia, a moda, o mundo, os tempos, que vão nos desviando daquilo que deveria ser o nosso projeto, a santidade. Deus nos chama à santidade, mas as minhas atitudes, minhas buscas, as minhas escolhas erradas vão me levando, infelizmente, à condenação. Porque eu deixo de viver aquilo que é o projeto de Deus e passo a viver aquilo que é o projeto de morte que o capeta me oferece. Poderíamos pedir a São Miguel Arcanjo que nos ajude a lutar pela salvação dos ambientes familiares. Poderíamos pedir em oração que o grande príncipe da milícia celeste nos ajude a voltar com a paz nas famílias, com a união dos casais, que quem deixou a mulher criasse vergonha na cara e voltasse, se ela quisesse de volta, né? Então, poderíamos pedir em oração que os matrimônios voltassem à unidade. Poderíamos pedir que todo mundo se convertesse, que marido e mulher se convertessem, que deixasse as infidelidades, os adultérios. Poderíamos pedir isto em oração? E digamos que todo mundo se convertesse, todo mundo que vive no adultério se convertesse, todos os casais que vivem em crise se organizassem. Mesmo assim, nós não resolveríamos o problema. Nós temos que pedir São Miguel Arcanjo que nos ajude na luta contra o mal, mas sobretudo nós teríamos que pedir a São Miguel Arcanjo, não só a São Miguel Arcanjo, mas a todos os santos e santas, pedir a Nosso Senhor Jesus Cristo, a Virgem Maria, que nos ajude, sobretudo aos jovens, aos adolescentes, aqueles que estão iniciando agora a prática do namoro. Pedir a Deus a proteção dos anjos e dos santos, pedirmos àqueles que agora estão iniciando na adolescência, na juventude e despertando para as suas realidades afetivas, no campo dos relacionamentos, para que fosse desde cedo, desde o início, curados pela graça, curados para amar de verdade, porque um matrimônio que foi destruído agora, um casamento que chegou ao declínio agora, ele não começou a fracassar agora. Ele tem uma origem de dificuldades, ele tem uma origem fraturada, ele tem uma origem arrasada pelo pecado desde o começo. E se os jovens, se os adolescentes de hoje não estiverem dispostos a entrar nesse projeto de vida e de santidade que o Senhor nos apresenta, com certeza veremos coisas piores no futuro. A sexualidade desregrada, o sexo no namoro, você é usado o tempo todo como objeto, como descartável, usado pelo namorado, usado pela namorada, da mesma forma que o capeta também te usa e tu não toma juízo, tu não toma consciência de que está sendo um descartável, que tu não vai ser feliz deste jeito, que ninguém pode ser feliz pecando, que ninguém pode ser feliz adulterando, que ninguém pode ser feliz
quando que Deus me dá os mandamentos da lei de Deus justamente para a minha felicidade. E se eu recuso os mandamentos e acolho aquilo que está na moda, é normal, é o atual, a igreja que é ultrapassada, a igreja que ficou no tempo dos quadrados, tudo posso agora, tudo posso. Se você recusa a lei de Deus e adere àquilo que é a proposta do tá normal, tá legal, vale a pena, sinto muito, mas não é um caminho de felicidade, não é um caminho de vida, é um caminho de morte. É um caminho de morte. E não é à toa que vemos entre nós tanta gente doente, depressiva, ansiosa, com síndromes de tudo enquanto, e muitos destes jovens se refugiam numa relação sexual, usam a relação sexual como refúgio para esquecer os seus problemas e gerar outros. E também injetando na sua vida outros pecados. O uso abusivo de anticoncepcionais, causando uma bomba no seu corpo. Não é à toa hoje a quantidade de pessoas que têm lutando contra câncer do colo de útero, câncer de mama, porque desde muito cedo foram injetando estas bombas no organismo. Relação sexual, a promiscuidade, uso abusivo de anticoncepcionais, até mesmo a pílula do dia seguinte, cometendo um aborto. Mas está legal, está tudo bem. Mas não está legal coisa nenhuma, não está tudo bem. E se tem essa série de pecados que já falei aqui, contra a dignidade, contra aquilo que é o projeto de Deus, contra o sonho de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Claro que nenhum dos pecados se compara ao fato de você estar recusando a dignidade de filho de Deus. Você está, em vez de você considerar a dignidade que Deus te deu, você está arrastando a tua dignidade. Você está abrindo mão da tua dignidade. Você está abrindo mão desse projeto de Deus para você. Você está abrindo mão desse projeto de felicidade. Você está deixando que o diabo pisoteie esse projeto de felicidade que Deus tem para você. Então, que Deus nos ajude. Teríamos tantas outras coisas para refletir, mas eu penso que este caminho de reflexão que tentei fazer aqui com vocês seja bastante lógico. Deus tem um projeto, uma missão de amor para nós. Este projeto perpassa a família, o matrimônio, como um sinal da união inquebrantável, da aliança que nunca vai se romper do Senhor com a sua igreja para, de fato, nos salvar, para trazer esta proposta de salvação. O diabo quer destruir, não tenha dúvida disso. Se você hoje vive junto, ainda sem casar na igreja, e acha que está tudo bem, eu não caso porque a gente vive numa boa lá em casa, tem gente que é casado na igreja e não está tudo vivo, é pior do que quem não é, está bom assim mesmo, nós vivemos bem, não precisamos casar na igreja. Você acha que está tudo bem assim? Tranquilo. Mas o dia que você decidir casar, pode ter certeza que de fato as tentações vão vir. Porque o diabo não está nem um pouco preocupado com aqueles que já estão trilhando mesmo a lógica da perdição, não. Ele está preocupado com quem está tentando caminhar da forma correta e ele quer desviar. O dia que você decidir mudar de vida, parar de pecar e abraçar esse caminho de felicidade que Deus propõe, seja firme, seja corajoso, não desista facilmente, porque é com a vida, o projeto de santidade, não se dá sem cruz. Eu disse isso na minha primeira homilia nesta festa e digo hoje de novo. Nosso Senhor
venceu o diabo, venceu o capeta com a cruz. E nós não venceremos sem ela. Volto a dizer, sobretudo jovens, adolescentes, crismandos que estão aqui, não tenham medo de fazer a coisa certa. Peça a Deus, peça São Miguel Arcanjo, peça a Deus a graça de ter uma juventude santa para ter daqui para frente um matrimônio correto ou uma vocação acertada. Mas se você já pecou, não queira achar que não tem conserto a coisa, não queira achar que você não tem jeito. Você tem jeito sim. Deus nos dá a graça da sua misericórdia, a capacidade de recomeçar. Mesmo que você tenha vivido um namoro errado até agora, um namoro abusivo. E como é terrível o namoro abusivo. Esses namoros que vai e volta, acaba e nunca sai do lugar. Esse tipo de coisa leva à morte. Quantos feminicídios por conta destes abusos, destes egoísmos. Um relacionamento que acaba e o outro se acha dono do outro. Então, tudo isto chega ao que chega por conta do egoísmo, das vaidades, da arrogância humana. Para finalizar, Jesus termina o Evangelho dizendo que o reino de Deus é de quem for como uma criança. Claro, se a criança ela crescer num ambiente saudável, você não vai ver na criança o egoísmo, a vaidade, a mentira. Então, se as pessoas aprendessem das crianças isto, antes de entrar no relacionamento, a verdade, a sinceridade, a simplicidade, a honestidade, com certeza os relacionamentos seriam muito produtivos. Então, volto a dizer, jovem que está aqui, mesmo que você tenha feito a coisa errada até agora, tome a decisão de fazer a coisa certa daqui para frente. Procure o sacerdote, faça uma boa confissão, esteja disposto a mudar de vida, a receber com dignidade a Eucaristia e deixar que o Evangelho vá transformando a sua vida para que você tenha no futuro uma vida menos complicada. Do contrário, eu, como sacerdote, estarei esperando você no confessionário daqui 5, 10, 15 anos. Padre, o senhor disse, eu achava que era besteira, e agora estou aqui abandonada, triturada por dentro. Se Deus me dá a graça de estiver aqui ainda para te ouvir, mas vai dar a graça de ter outro padre. Mas a questão é essa, você vai vir. Mais cedo ou mais tarde você vai vir chorando as mágoas de não ter feito a coisa certa logo no começo. Os casamentos que foram à destruição agora, a coisa não se deu da noite para o dia o problema. Tem uma origem, tem uma história. E a história tem como pano de fundo o pecado, a desordem, a rebeldia e o egoísmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.